Não, o Ronaldo está participando. Boa Boa noite. noite. Mais uma vez estamos aqui, né, com o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade. Vamos continuar hoje as nossas reflexões sobre o dever. Eu vou apresentar para vocês um resuminho do que a gente já fez para continuarmos. Então, tá aqui o resuminho, né, que eu coloquei. Então, nós estamos no capítulo 8, Jesus e Dever, desse livro Jesus e Atualidade, autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. No que a gente já abordou, já refletiu sobre esse capítulo, eu pesquei algumas colocações de Joana e algumas das nossas reflexões de maneira muito sucinta, porque esse capítulo ele foi dividido pela mentora em 3 partes. Nós estamos na primeira. Hoje acabamos essa primeira parte, que é a maior delas, que é sobre discussão do conceito de dever. A segunda parte vai ser os ensinos e as exemplificações de Jesus sobre o dever. E, por fim, a mais curtinha delas, que são os conselhos da mentora. O que nós já vimos? Que há incontáveis indivíduos que ainda estão inconscientes, ou seja, não têm consciência dos seus deveres. Mas nós sabemos que todos nós, sem exceção, todos os espíritos, nós temos deveres impostergáveis, ou seja, deveres que não podemos prorrogar, protelar, terceirizar perante a vida e perante a vida como um todo, perante o nosso próximo e perante nós mesmos. E a mentora nos disse que a vida é um desafio à coragem, então é importante nos conscientizarmos desse dever e cumprir nosso dever com coragem, porque a boa vontade, ela é caracterizada pela escolha do dever pelo dever, e não de cumprir o dever como uma obrigação externa. Foi isso que nós vimos. Eu vou interromper só para aceitar mais alguém na reunião. Bem-vindos, Eduardo e Ana Paula. Então, como estávamos falando, né? Então é isso, lembraram-se? Foi isso que a gente discutiu basicamente. E agora a frase, para já dar uma dica do que nós vamos discutir hoje. 2 frases, na verdade, hoje, e 2 frases relacionadas. Vou começar com a frase do Kant, Immanuel Kant. Kant vai dizer que o mais alto valor moral do caráter consiste em fazer o bem, não por desejo pessoal, mas por dever. Então, olha só o que Kant está nos dizendo. Que a moralidade, a mais alta moralidade, vai ser quando você faz o bem, porque fazer o bem é seu dever. Olha só que interessante. Não eu vou fazer o bem para ter uma recompensa, por exemplo. Dentro da cultura religiosa, muitas vezes isso não é tão ruim, mas não é o mais desejável, não é o mais alto valor. Mas muitas vezes as pessoas fazem o bem esperando ter uma recompensa divina, ser agraciado por Deus, ter saúde, receber o céu como herança, enfim, quase como uma troca. E o que o Kant está dizendo aqui é que nós devemos fazer o bem não por uma troca, mas sim porque é nosso dever como participantes da criação, co-criadores junto com Deus. Aí vamos ver o que Joana diz. Olha só como está ligado, né? Que o pensamento do Kant é um pensamento filosófico desligado do conceito de Deus, tá vendo? Ele só está pensando em moralidade. Aí vamos ver o que Joana fala. Joana diz assim, ó, a bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui, sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol,
a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais. Então, olha só, Kant diz que o mais alto valor moral é a gente fazer o bem por dever. E Joana já vai dizer que nós temos o dever de fazer o bem, porque nós recebemos muito mais, a gente frui de regalias, de estar aqui, de ter o sol, a lua, as estrelas, os vegetais, o ar. Então, a bondade seria o bem, fazer o bem seria um retorno disso. Então, essas duas frases aí se ligando. Então, vamos ver por que nós estamos falando dessa frase, começando a leitura do livro, para ver o que tem a ver essa abertura, tá? Aí eu faço a leitura, volto para vocês, se vocês quiserem discutir a frase, está aberto. Olha o que Joana vai dizer, continuando do ponto onde paramos, que ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. Lembra que eu apresentei para vocês, algumas semanas atrás, A Conta da Vida, que aquele livrinho que foi psicografado pelo Chico, né? Da história do menino lá, Levindo, que era meio preguiçoso, daí ele teve um sonho que o anjo veio para ele prestar contas de tudo que ele tinha tido na Terra e que ele não estava fazendo nada em troca, que a vida cobra uma conta, né? Então é bem isso que Joana está dizendo aqui, que ninguém tem o direito de fruir, ou seja, de desfrutar sem trabalho, que nós temos que conseguir, mas não achar que nós devemos ser servidos sem dar nada em troca, né? Então ninguém tem esse direito. Por quê? Porque a lei universal, a lei do universo é trabalho, por isso que nós nos encarnamos para aprender o valor do trabalho, né? Então, ninguém tem esse direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. O prêmio é a honra. Olha, ligando com aquele capítulo da honra, né? Então, o prêmio é uma honra que se concede ao triunfador que se empenhou por conseguir. E aí eu fiquei pensando em algumas imagens para trazer sobre essas duas esses dois pequenos parágrafos, e eu pensei em duas coisas. Aqui um esporte, né, em equipe. Então, assim, não é esse jogo da evolução não é um jogo individual, é um jogo em equipe. Então, nós precisamos do outro para também evoluir. Nós temos o nosso papel individual, cada um tem a sua posição, tem que cumprir bem o seu papel, mas o trabalho é da equipe. E quem é essa equipe? Essa equipe são aqueles que nós convivemos, não é verdade? E até aqueles que não convivemos. Eu lembro um dia que o Eduardo falou de uma maçã que ele comeu e ele ficou pensando quais os processos, quais as pessoas, o trabalho que estava envolvido para que aquela maçã chegasse até ele, né? Então, é um trabalho em equipe. Então, nós temos as pessoas que a gente convive, mas nós temos as pessoas que estão ligadas nessa teia que a gente nem convive, mas a gente, de alguma forma, está relacionado com ela. E aí eu gostei também, então, depois de pensar nessa prova em equipe, né, eu pensei nessa aqui, ó, que inclusive parece que é uma maçã, que o Eduardo falou, né, que para conseguir pegar aqui, você precisou do trabalho de uma equipe inteira e todos vão usufruir desse prêmio, tá vendo? Mas todo mundo trabalhou, todo mundo suportou o peso do outro. Agora, quem não participou aqui dessa equipe, é isso que a Joana está dizendo, não tem o direito de fruir. Já imaginou? Se todo mundo fez esse esforço aqui e tem um outro aqui que nada fez e que essa maçã acaba sobrando para ele, né? É isso que ela está dizendo. Na lei divina, na economia do universo, isso não acontece. Pode aparentemente acontecer de alguém estar levando vantagem, mas você pode ter certeza que na economia do universo não fica. Isso vai para a contabilidade divina, né? Muitas vezes nós vemos, às vezes, pessoas que nascem em situações muito pesarosas, né? E a gente precisa lembrar que na lei de retorno,
não é a punição, mas às vezes aquilo que eu esbanjei demais, que eu não dei valor, às vezes eu nasço numa situação para justamente dar valor. Aquilo que me falta hoje pode ser aquilo que eu desperdicei ontem. E aqui eu trouxe uma imagem que o Eduardo compartilhou daí só comigo, eu perguntei para ele se eu poderia colocar, ele falou que ele ficou refletindo e ele chegou a essa conclusão, e eu concordo muito com ele. Olha só que interessante que ele fez a ligação de direitos e deveres, né? Que ser feliz é o nosso direito, e né, por herança, mas ser melhor a cada dia é nosso dever. Ser melhor a cada dia, ou seja, contribuindo para essa economia do universo de uma maneira proveitosa, fazendo com que, honrando a minha vida. Muito bem, gente, falei demais. Agora tá com vocês. Quais são as coisas que a gente tem que a gente pode, né? Não que a gente pode discutir. A frase, né? Que as duas frases lá, tanto de Kant quanto de Joana, falando sobre a bondade, não ser algo que eu possa usar para negociar, mas fazer o bem algo que me traga cumprimento de um dever. E que eu tenho dever de fazer o bem como uma retribuição a todo o bem que eu recebo, muitas vezes sem perceber. Que são aqueles, né, e nós também, em partes, aqueles inconscientes, aqueles que estão entorpecidos e que não têm ainda uma consciência plena do seu dever. E o nosso objetivo aqui é estudar para que a gente vá aprendendo os nossos deveres, né, se conscientizando dele. E agora nas duas frases de Joana, que ela está nos chamando a atenção, olha, ninguém frui, ninguém colhe onde não semeou, não é isso? Se não colhe onde não semeou. Então, ninguém frui se não trabalhou. E aí, qual é a outra? Aí ela diz, peraí que eu já esqueci, né? Que o prêmio é a honra de quem se empenhou. O que vocês acham disso? O que vocês pensam disso? Ou se tem dúvida, ou se tá tudo bem, ou se concorda com a conclusão do Eduardo lá, que o nosso direito é ser feliz, o nosso dever é se melhorar. Alguém gostaria de falar? Andréia, Se o Eduardo não fala, ninguém fala, né, gente? Ainda bem que ele fica esperando. Aí, se ninguém fala, ele se compadece comigo e fala. Obrigada, Eduardo, vai. é muita coisa que é bacana, assim, porque muita coisa faz sentido, né? Essa questão mesmo de quando fala da gente não tem o direito de fluir se a gente não contribui, né? A gente não tem o direito de desfrutar se a gente não contribui. É interessante porque nas pequenas coisas ali, quando a gente pensa em fazer algo melhor para alguém, para nós mesmos, parece que a recompensa vem de imediato, né? A sensação que a gente tem, o bem-estar. E se, conforme a gente vai virando essa chavinha de fazer o nosso melhor, a gente vai sentindo esse bem-estar, as coisas voltam para a gente sem a gente esperar de onde está vindo, né? Me parece uma matemática perfeita do universo, de Deus, assim, como que as coisas vão caminhando. Porque a gente pode fazer sem ter a preocupação se vai chegar aquele retorno, porque a gente planta, a gente colhe, né? Nossa ação vai gerar consequência. E com isso, eu acho que a parte mais interessante é que não é uma coisa isolada. Eu estou fazendo o meu melhor. Esse melhor vai atingir outras pessoas. Essas pessoas terão condições melhores e mais propensas a fazer o melhor delas também. Até que chega algum momento que a gente sobe de patamar, né? Então, é impressionante, assim, eu admiro muito, assim, essa sabedoria divina de a gente não ter que se preocupar como que vai ser chegar essa consequência dos nossos atos, como que a gente, que a nossa pequena diferença ali, a nossa pequena ação vai fazer diferença para o outro. E isso não se perde, né? Não precisa ter aquele registro. É igual quando a gente fala de injustiça, que existe a injustiça, mas não existe injustiçado. É uma coisa que perde nos nossos registros, mas no registro de Deus, na economia do universo, igual você falou, e isso a conta fecha perfeitamente. E me traz uma paz de consciência muito grande, porque a gente não precisa ficar preocupando em olhar o que o outro está fazendo, nem registrar o que a gente está fazendo também. A gente fica mais livre para desfrutar do momento, daquele aprendizado, daquele progresso, e é uma coisa muito pessoal.
eu penso, porque por mais que a gente queira compartilhar com as outras pessoas a nossa experiência, ela é tão única que não dá para descrever em palavras, né? É uma coisa tão contínua, como esse estudo que a gente faz aqui, tanta coisa mudou para mim nos últimos meses que eu não consigo descrever também, só consigo desfrutar disso, né? E sim, eu reforço o compromisso de cada vez mais me envolver, porque eu encontro razão nisso. Eu encontro razão em tudo isso e, e vem para mim como uma clareza maior do que é o meu dever. Eu não tenho que pensar no amanhã. Hoje, o que eu posso fazer? E parece que a resposta vem muito mais fácil. Até também, sobre o estudo, né, aproveitando a partilha, é interessante porque o meu tempo de reação está sendo maior, por exemplo. Antes de julgar alguma coisa como certo ou como errado, parece que dá aquela pausa. Aí eu penso duas vezes, consigo, né, pensar antes de agir. Antes de fazer uma coisa que não seria tão correta, parece que a ética da gente vai se fortalecendo de uma tal forma que, independente se o outro está olhando, se alguém vai saber daquilo ou não, o compromisso é comigo mesmo. Então parece que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de pensar mais antes de agir. E evita de ficar insatisfeito, de ficar chateado com a gente mesmo por não estar colocando em prática, né? Então, isso para mim já é uma prova de que o esforço que eu estou tendo de dedicar a me policiar, a aceitar as minhas falhas e tentar corrigir, isso já está vindo assim, diariamente eu tenho mostras disso. E isso para mim é muito gratificante. Verdade, Eduardo. Como é, né? Porque a gente percebe mesmo isso, eu acho que a conexão dele caiu, mas a gente percebe isso mesmo no nosso dia a dia. Eu acho que é legal essa partilha. Eu não sei se ele vai entrar, mas depois. Ah, oi. Eu estava vendo que você caiu e eu tô. Apertei errado. Deixa eu responder para você. Então, isso tem um pouco, sabe, Eduardo, de física quântica. A gente não se desespere, eu não vou explicar nada de física quântica, mas eu vou só falar uma coisinha para vocês. Porque o que acontece? Deus, quando eu falo Deus, eu estou falando dessa economia universal, tá, gente? Não daquele homem de barbas que a gente já acha que já ultrapassou essa imagem, né, desse Deus. Então, essa inteligência, usando o que os espíritos responderam para Kardec, inteligência suprema do universo, nessa economia dele, ele é muito sábio. Então, esse Deus, ele não é um Deus de escassez, de carência. Aí você vai falar assim, mas por que então eu tenho falta de? Porque a carência é falta de algo, né? Por que eu sinto? Eu sinto que eu estou desconectada. Então é isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa. Sempre quando você tiver carência de alguma coisa, porque você está desconectado do todo. Jesus disse que ele era, né, como se Deus fosse a grande árvore, né? Jesus representou por ele sendo esse tronco, e que se o galho for apartado da árvore, o que acontece? Seca, gente. Então, assim, se você tem carência, essa primeira reflexão, né, sobre o que o Eduardo falou, é porque você está desconectado. Então, tem que buscar a conexão com esse todo. Então, quando o Eduardo diz assim, olha, parece que quando você faz sem esperar nada em troca, você recebe em troca. Por quê? Porque você se coloca nessa conexão de abundância. Por isso que é física quântica. Você conecta sua mente no todo. Então, quanto mais você dá, gente, se você der, pensando que você quer retorno, que é aquela troca que Joana está dizendo, né? Se você der, pensando que você quer retorno naquela frase, aí, de fato, você vai ter carência. Por quê? Porque você precisa do retorno, porque você faz o quê? E se me faltar, não é isso? Eu não vou dar isso, porque isso vai me faltar. Então, você está pensando, teu pensamento aonde? Na carência. Agora, se você simplesmente dá, não estou falando só de dinheiro, de coisa material, não, gente. Estou falando assim, mas experimente dar amor. Tem gente que fala assim, eu não vou entrar no relacionamento, por quê? Porque eu amo, o outro não ama e eu vou sofrer. Não importa o que o outro vai fazer, ame, se dê naquela relação. Você vai ver que você vai ter um retorno. Se é uma coisa material, tem gente que fala, como é que eu vou dar? Porque eu também sou pobre, então vai faltar para mim. Não, dê. Eu tenho uma história para vocês. É uma história simples, aconteceu com o Chico. A irmã dele, uma vez, eles tinham assim, eles estavam lá na situação para pensar o almoço, a única coisa que eles tinham para almoçar era chuchu.
tinha chuchu, né? Enfim, e tava bom que tinha chuchu. Mas o que aconteceu? Alguém bateu na porta pedindo. O Chico virou para ela e falou: dá o chuchu. Ela quase infartou. Eles só tinham chuchu para comer. Aí ele falou assim: me fala uma coisa. Quantos chuchu. Imagina o Chico com aquela calma dele, né? Querendo ajudar. E a irmã dizendo: não, não vai levar chuchu, né? Sim, me fala uma coisa. Quantos chuchu tem? Agora, gente, eu vou inventar os números, que da história os números direitinho eu não lembro. Eu sei do. Se alguém lembrar, pode me ajudar aí. Aí, vamos supor assim, tinha 4 chuchu. Tô pensando assim. Aí ela chega e fala: 4, Chico. Dê 2. Mas nós somos em tanto, tinha um monte de irmão, um monte de gente. Dê 2. Reparte, fica 2 para nós, 2 para ele. Bom, aí o que aconteceu? Aí ele falou assim para ela: aguarde, confie em Deus. Ela, com muita contrariedade, deu os 2. E Chico rezando, né? Rezando. O que aconteceu? Dali um pouco, veio uma pessoa que o Chico tinha feito não sei o quê e trouxe alguns chuchu, trouxe 4. Então ela deu 2, aí ele veio e falou assim, a vizinha, não foi alguém, foi a vizinha. Chegou e falou assim, tem esse chuchu aqui que eu colhi, sobrou, você quer? Claro! Então ela ficou com 6, não foi isso? Dali a pouco vem mais gente pedir. E foi assim, acho que foi 2 ou 3 vezes naquele período de tempo. Olha a espiritualidade trabalhando no aprendizado dela. Aí Chico falou assim, dá tudo. Mas tudo, Chico. Tudo, dá tudo. Aí deu. Dali a pouco, vou encurtar a história. Dali a pouco, chegou uma pessoa que tinha vindo da roça, que Chico tinha feito não sei o quê, e trouxe um saco de chuchu. Então, ou seja, era a espiritualidade ensinando para ela que quando você dá, você não tem falta. Então, gente, vamos dar chuchu. Todos os chuchu que você pensar, entendeu? Chuchu material, chuchu sentimental, chuchu espiritual, chuchu saber, que quando você tem um saber, tem gente que fica assim, vamos falar, nós dona de casa, né? Às vezes assim, a gente tem uma receita lá que a gente faz muito bem, alguém pede pra gente, o que a gente faz? Essa receita é de família, só eu sei fazer. Não, gente, dá a receita, né? Compartilha, porque vai chegar outra pessoa e vai falar assim para você, olha, eu sei fazer tal coisa. Então, quando você compartilha o seu saber, você encontra mais pessoas que compartilham o saber dela com você, você se melhora, você melhora o outro. Então, é isso. André. Física quântica, com chuchu. Bem didático, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala o seguinte: você é do tamanho que você compartilha. E isso é muito verdade para mim. É interessante que eu percebi uma coisa também, que conversando, né, uma vez teve uma cliente lá do serviço que falou, e eu achei interessante, que às vezes é nunca demais a gente adquirir conhecimento, aquilo que é bom, porque às vezes aquilo não vai servir para mim que estou adquirindo, mas eu posso passar para frente, né? Então, a gente está conectado com isso que há de bom, os aprendizados também, então a gente tem que estar atento. Às vezes a gente fala, acho que aquilo não serve para a gente, mas toda situação ensina, seja na nossa vida, seja na vida do outro, né? E isso serve também, talvez a gente não passe pela mesma situação, mas a gente serve para multiplicar e compartilhar isso. É igual você falou da receita, isso serve para a vida também. Quantas coisas a gente evitou de passar por causa da sabedoria dos outros, que foi compartilhado. Uhum. E a gente pode ser instrumento também, aquele negócio que a gente vai dando também essa doação de compartilhar, né? Igual você falou, não é só material. Exatamente. Aliás, ultimamente, o menos. Tudo bem que a gente pode também, de material as pessoas ainda estão precisando, mas eu, pelo menos, da minha atualidade, eu estou tendo a impressão que as pessoas estão precisando mais da minha doação de mim do que eu tenho. Pelo menos aqui comigo, nesse momento de pandemia, está sendo desse jeito. As pessoas precisam falar, conversar, ouvir, entendeu? Do que o pão, precisa do pão espiritual, mais do pão espiritual do que do pão material, né? Nesse contexto que eu estou vivendo, gente. Não estou dizendo que não tem gente que precisa, tem, mas no contexto que eu estou vivendo está sendo assim. Bom, vamos continuar mais um pouquinho?
O Evangelho, né, segundo o Espiritismo, vai nos trazer um pouco sobre o dever, que tem muito a ver com isso que Joana falou. Ele diz assim: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Guardou, gente, isso? Isso é importante. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que ele ama as criaturas. Então, a Deus acima de tudo. E vai amar as criaturas, quem são as criaturas? Todos os seus próximos, né? Todo mundo, mais do que a si mesmo. Isso é cumprir o dever. É a um só tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, ou seja, é a boa vontade que a gente discutiu a semana passada, entende? Por quê? Porque o dever, ele nasce do raciocínio, lembre-se disso que a gente tem, né, o sensorial e a razão, e o dever é a boa vontade, ou seja, é a vontade, é a razão do ser impelindo-o à ação. Então, o dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, porque males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É bem isso que o Eduardo estava compartilhando conosco, né? Nós precisamos, né, cumprir o nosso dever, ou seja, amar o nosso dever, não para nos livrar dos males da vida, porque se nós nascemos nesse mundo de provas e expiações, nós vamos passar por esses males, e esses males me fortalecem. Como diz aquela frase, né, popular, o que não me mata, me fortalece. Então, os males que não me matam me tornam mais forte. E o cumprimento do dever é nesse sentido. Eu tenho os males, mas mesmo passando pelos males, eu cumprindo meu dever, eu tenho uma alma mais vigorosa. E isso me impele ao desenvolvimento, ou seja, à evolução. A Marília está aí ainda, espero, ela tinha entrado. Finalmente nós chegamos num Butu, Marília. Eu falei que ia ter, né? Então, olha só, o que isso tem? Um Butu tem a ver com a fala de Joana aqui, ó. Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. Então, veja, que no cumprimento do nosso dever é uma trajetória, é como se fosse uma corrida, gente, de revezamento, né? E nós vamos avançando aos pouquinhos, é isso que ela está dizendo, ó, palmo a palmo nós vamos percorrendo, cada dia melhor que ontem, e avançando. Muito melhor? Não, mas um pouquinho melhor, um pouquinho a cada dia, eu vou me aproximando cada vez mais dessa linha de chegada, ou seja, do objetivo que eu tracei. Não quer dizer que é um fim, mas se eu tracei um objetivo de ser melhor, por exemplo, eu já comentei com vocês, que já faz acho que uns 3 anos ou mais, 3 ou 4 anos, que todo ano novo eu reforço a minha promessa de me tornar mais paciente. E não cheguei na linha de chegada, no objetivo que eu tracei, mas eu entendo que com os meus exercícios eu estou chegando cada vez mais, né? Então, o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Então, quem nos impulsiona para frente, para a gente avançar na nossa trajetória evolutiva, para que nós não fiquemos parados, porque a gente, muitas vezes, o ser humano, ele tenta ficar parado naquilo em que ele se deleita, vocês concordam? Na sua zona de conforto, nos prazeres. Não, o dever que nós nos colocamos nos impulsiona para frente. Aí eu fui buscar uma frase aqui do Rodolfo Santos, que ele diz assim, ó, quanto mais conexão, quanto mais colaboração, mais oportunidades aparecem em nossas vidas. Olha lá, a física quântica, Eduardo, aquilo que a gente estava falando. Então, quanto mais eu me conecto com o outro, que eu colaboro, que eu compartilho, que eu dou, mais oportunidades vão aparecer na minha vida. Por quê? Porque economia universal é assim. Eu coloquei uma equaçãozinha aqui, ó. C mais C vai para o infinito. O que é isso? Olha,
conexão, mais colaboração entre todos os seres humanos, nossas oportunidades de crescimento vão crescer muito, vão infinitamente crescer. Esse é o conceito de Ubuntu. Ubuntu é eu sou porque nós somos, o significado, né? Aí eu vou contar para vocês, para quem não conhece, para quem já conhece, quem quiser me ajudar, Marília acho que lembra aí da história. Então, o conceito de Ubuntu, é fácil a gente falar assim, né? Ah, eu sou porque nós somos, né? Ou seja, a gente faz parte de um todo, né? Tem uma história que eu acho muito interessante da gente compartilhar aqui, para a gente pensar, para criar um símbolo para isso. Eu gosto de contar histórias, porque aí a gente fixa, né, Marília? Né, Marília? Quer me ajudar a contar? Você lembra, Marília? Oi, aqui, eu tô apanhando aqui do celular, gente. Às vezes eu quero falar, mas eu tô apanhando aqui porque some o lugar que ativa o microfone. Nossa, eu adoro essa história, André. Mas começa aí que eu lembro só do meio pra frente, que eu não lembro exatamente como que era o estudo. Se você quiser comentar, você fala depois, tá bom? Tá. Bom? Certinho? Gente, Tá hoje bom. eu tô repetindo, que eu tô gagofônica hoje aqui. Ó, então é o seguinte, teve uns pesquisadores de comportamento, eu não sei bem qual que era a área, se eles eram neurocientistas, se eram psicólogos, não sei exatamente, mas é uma equipe que foi para a África fazer um estudo e eles fizeram um experimento. Inclusive, eles já sabiam, que nem dessa palavra Ubuntu, eles sabiam que tinha a ver com colaboração, sabe? Mas eles não sabiam o tamanho daquilo. Aí que eles fizeram? Eles pegaram crianças, não eram adultos, eram crianças. Aí tinha crianças assim, de 6 anos, de 7, 8, até 12 anos, né? Várias crianças, gente, de uma região da África que eles passam fome, que eles têm muita necessidade. Então, você imagina uma criança dessa, se eles vissem doces. Imagina uma criança aqui, que não tem tanta necessidade. Eu vejo aqui meus meninos, se vê uma cesta de doce, os olhos ficam assim, né? Criança adora bala, pirulito, chocolate, né? O que eles fizeram? Fizeram uma cesta enorme de doces. Os olhinhos das crianças até, né, explodiram, assim. E aí o que eles fizeram? Penduraram essa cesta, linda, maravilhosa, assim, de devorar com os olhos, lá no alto de uma árvore. E colocaram essas crianças a um espaço longe, estava longe delas, reuniram elas e disseram assim, tá vendo aquela cesta lá? É um prêmio para aquele de vocês que chegar primeiro. Então, eles tinham que correr até lá, subir na árvore, quem chegasse, a cesta seria deles. Eu falei assim, então nós vamos contar aqui e tal, e a hora que a gente falar já, aquelas coisas que a gente faz com criança, eu vou falar já, vocês vão, né? E tinha um tanto de criança. Bom, Eduardo, você que gosta de conversar, os outros estão mais tímidos. Se fosse você, imagina você aí com uns 12 anos, um monte de criança, o que ia acontecer? Na hora que falasse já? Isso aí correndo, né? Carreira desabalada, né? Assim? Exatamente. Você Eu, com certeza, ia sair voando também, gente. Eu sou doceira. Então, você podia até pegar a cesta, pegar um tanto para você ia dividir, eu provavelmente ia dividir com os outros, um para cada um, o resto para mim, mas ia dar alguma coisa, mas ia correr para poder ganhar, né? Eu vejo isso, eu não sei se vocês têm criança, sobrinho, assim, na família, alguma coisa assim, e quando meus meninos eram pequenos, a gente fazia festa de aniversário e fazia aquelas pinatas, vocês já viram aquelas pinatas? Gente, os meninos quase parece que eles vão se matar, assim, por causa daqueles doces. Então, eu fico imaginando que ia ser isso que ia acontecer. Pois é, os cientistas também acharam que era isso que ia acontecer. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Quando falou já, ninguém saiu correndo. Os meninos se deram as mãos todos e começaram a caminhar em direção à árvore. E foram andando de mão dada. De mão dada, chegaram na árvore, subiram, alguns juntos, pegaram a cesta, desceram e colocaram no meio deles. Você viu a imagem, gente, que tá umas crianças sentaram e deixaram a cesta no meio. Aí os pesquisadores ficaram assim, mas como?
Aí perguntaram para ele, aí começaram a perguntar, e a cesta lá. E eu disse, mas então de quem que é a cesta? Aí eles respondiam assim, de todos nós. Mas por quê? Porque todos nós chegamos juntos. E eles vão respondendo desse jeito, né? Assim, mas você não gostaria de ganhar? Sim, sim. Mas se você ganhasse, você não podia, por exemplo, perguntou para os mais velhos, que provavelmente uma criança de 12 anos vai correr muito mais rápido que uma de 7, que uma de 6, né? Disse, mas por que você não foi? Porque você dividia com eles. Ele falou assim, eu só ganho se todos ganharem. Então foi esse o aprendizado. Esse, gente, é o quê? Isso era a cultura do lugar. A cultura Ubuntu é isso. Você só ganha se todos ganham. Não existe competição, só existe colaboração. Então, mesmo se você doasse, veja bem, a cesta era sua, que eu acho que era o que eu faria. A cesta é minha. Agora eu vou dar para vocês. Ou seja, eu sou boazinha, eu sou legal, mas eu sou mais forte, porque eu ganhei. É diferente do Ubuntu. O Ubuntu é assim, todos chegaram juntos, todos eram donos da cesta. Essa é a história. É isso, Maria? É isso, eu adoro essa história, porque a primeira vez que você contou, eu imaginei justamente a cena. Porque, por exemplo, eu lembro das minhas festas de aniversário mesmo, da infância, né? E era bem nesse sentido, né? Sabe quando vai estourar aquela bexiga grande cheia de doce? As crianças quase se matam lá de baixo, né? Para com a camiseta, assim, para pegar um tanto, né? Disputa quem pegou mais. E assim, aí na hora que você contou essa história pela primeira vez, eu juro que na hora que você falou já, eu pensei que você ia falar, nossa, saiu um tanto correndo, né? Eu visualizei a cena, assim, de uma linha de largada com a criançada correndo, né? E na hora que você falou que eles deram as mãos e foram caminhando, nem foram correndo desesperados, né? O mais velho puxando o mais novo, mas que eles foram caminhando lentamente, todos juntos no mesmo ritmo, e que eles pegaram, fizeram uma roda e compartilharam, eu achei, assim, sensacional. Eu acho que é um aprendizado que a gente precisa ter, né? Essa consciência, essa cultura do coletivo, de que todos ganham. Acho que é bem bacana essa exposição que você fez, André, porque é muito fácil, realmente, chegar, né, sair correndo, chegar, tipo, alimentar seu ego de eu ganhei, e além de eu ter ganhado, eu sou bonzinho, eu sou bem visto pelos outros, então eu vou doar para os outros para ficar bem perante os outros, né, para satisfazer o meu ego. Eu acho que essa cultura devia ser difundida e principalmente entre os nossos governantes, né? O pessoal do poder público podia bem aprender essa questão do todos ganham, né? Seria sensacional para a gente. Exatamente. Pensa num país, Marília, um país em que ao bem-estar, a preocupação com o bem-estar de todos, é um país rico. Concorda? O Brasil, mesmo sendo um país rico em sua natureza, né, na sua exuberância e tudo, por que nós temos pobreza? Porque 80%, acho que é isso, 80% da renda está em 5%, está na mão de 5% da população. Então, quando eu quero essa cultura do competir para mim, empobrece a todos. Pensa no plano espiritual, né? Fico pensando nessa cultura do Ubuntu, sabe, Marília? Trazendo agora para o nosso estudo, que é mais esse ponto de vista do espírito e tudo mais. Por que vocês acham que os espíritos superiores estão aqui nos ajudando? Porque eles são bonzinhos? Ou porque eles estão dando a mão para nós, para a gente juntos conquistar um planeta, entrar num planeta de regeneração? Já parou para pensar que é um Ubuntu? Que eles estão fazendo isso? Eles estão dando a mão para nós que não conseguimos correr e nós vamos chegar juntos. Olha, gente, até arrepiei. Eu arrepio, olha, até arrepiei. Nós vamos chegar juntos. Exatamente. E, André, outra coisa também que até eu pensei mais ou menos nesse sentido no estudo da Gênese, né? É quando... E coisas que eu pesquiso também, assim, pela internet. É que eles falam de quando teve a primeira guerra nuclear aqui,
E que aí, tipo, teve meio que a explosão da bomba nuclear alarmou, né, os planetas do braço de Órion e chamou a atenção porque se a gente se prejudica e de alguma forma a gente destrói o planeta, a gente não prejudica só a gente, né? A gente prejudica um sistema inteiro. Então, também é Ubuntu, né? Ubuntu. Também é. Não sei falar direito. Então, Ubuntu. é muito... Isso. E é muito legal, tipo, ver que a espiritualidade traz pra gente essa questão de que a gente precisa desenvolver cada vez mais essa consciência de coletividade, né? De ir trabalhando essa questão de parar de ver o pessoal, o individual e ver o coletivo de uma forma que isso no futuro se torne algo que seja uma unanimidade, que seja uma cultura mesmo, né? Isso. E a gente só consegue isso fazendo o quê? Nos despindo dessa exacerbação do ego, que é o que nós estamos estudando aqui. É o nosso processo, nós estamos fazendo de individuação, ou seja, me tornar um indivíduo conectado com o outro, não do individualismo. A gente precisou da exacerbação do ego para trazer essa noção da individualidade. Mas agora que nós nos conseguimos enxergar como seres unos, individuais, nós precisamos trabalhar a nossa reconexão com o todo. Agora eu falei de psicologia, pode falar. É incrível essa questão do Ubuntu, né? Como que a Joana fala de caminhada, e esse exemplo do experimento que foi feito também mostra, né? Esse caminhar de mãos dadas das crianças é basicamente isso, a gente evoluir todo mundo junto, né? Não ter essa diferença temporal, né? Agora eu tô com uma dúvida, porque ontem eu consegui fazer a leitura do Dever, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que você pegou o trecho, né? E tem uma frase que eu fiquei em dúvida, que é aquela que fala assim, dando continuidade, fala: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Tem uma frase que fala: não existe juiz em causa própria. Essa frase, eu não sei de onde que é das obras, né, do Evangelho, ou é um dito popular? Porque ele está meio contraditório, né? Assim, onde fala que ele é juiz e escravo ao mesmo tempo em sua própria causa. Então, olha só, Eduardo, vamos pensar assim. Olha o dever, que é isso, né? Sei lá, o seu Márcio falou, vou pegar uma coisa simples. O seu Márcio falou da semana passada sobre o jogar papel no chão. Vamos usar isso e vamos tentar entender essa frase. Então, você tem um papel lá de bala, lá, de pouco você ganhou da cesta dos menininhos do Umbuto, e aí o que você vai fazer com esse papel, né? Quando você já tem consciência, então, aquele que não tem consciência, ele vai jogar em qualquer lugar, porque para ele tanto faz. É isso, é aquele que está inconsciente. A gente falou disso lá no início do capítulo, né? Se você não tem consciência, a gente está errado? Não. Só começa porque o certo e errado é muito relativo. O que eu estou falando de certo e errado? Por conta do juiz, tá? Então, o certo e errado é muito relativo. Depende do quê, Eduardo? Do despertar da sua consciência. Concorda? Então, você é juiz nessa causa. Por quê? Quem vai determinar se é certo ou se é errado você jogar o papel? É o outro que pode chegar e te falar? Ele até pode, né? A gente faz isso com os outros. Nossa, mas fulano não deveria ter feito isso. Bom, peraí. Eu, com o conhecimento que eu tenho, se tivesse no lugar dele, não faria. Agora, só ele pode julgar. Então, nós somos juiz dessa causa. Por quê? Porque eu vou conseguir classificar o certo e o errado de acordo com a minha balança interna, ou seja, a consciência que eu tenho do meu dever. Juiz. A partir do momento que você faz isso, você é escravo do dever. Por quê? Porque do dever você não... Escravo no seguinte sentido. O que é ser escravo, Eduardo? Não estar liberto. Não poder fazer o que você quer. Não é isso que é escravo? Então, veja bem, não fazer o que você quer, lembra que foi até a pergunta do Fernando, se eu não me engano, não sei se na semana passada ou se na retrasada. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa porque aquela coisa te dá prazer sensorial. Mas o teu dever diz assim, por exemplo, eu citei Jesus, né?
Jesus, ele não queria ir para a cruz, assim, porque era gostoso. Nossa, que legal que eu vou ser crucificado hoje. De jeito nenhum. Aquilo não daria prazer para ele, mas era o dever dele. Então, ele era escravo do dever neste sentido. Então, é assim que eu entendo essa frase, que quando a nossa consciência desperta, nós somos juiz para poder classificar o certo e errado. E a partir do momento que internamente eu sei o certo e errado, eu já não posso mais, eu não sou livre mais para escolher de acordo com o meu prazer, mas exercitar a boa vontade de fazer aquilo que eu devo. Esse é o meu entendimento, não sei se alguém entende diferente. Ótimo, ficou bem claro para mim. André, eu concordo com o seu ponto de vista. Eu até queria trazer para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo por esses dias, que eu acho que calha bem com o que você falou agora, André. Essa questão de você começar a ser escravo daquele conhecimento que você adquiriu, daquela causa que você milita, que você conhece, que você defende de alguma forma, né? Eu, assim, para quem não sabe, eu sou formada em farmácia e atualmente eu faço mestrado lá na Unifal. Só que eu faço mestrado voltado para controle de qualidade de medicamentos. Mas, assim, como eu estudei na área de saúde, então, assim, eu estou muito envolvida com a questão da pandemia, né? Estou sempre bem atenta, procuro informação e tal. E aí, aquele negócio, porque, assim, a questão da pandemia, para quem já refletiu um pouco sobre o assunto, leu um pouco sobre o assunto, você vê que se as pessoas tivessem uma consciência de coletividade, mesmo o governo tendo deixado a desejar na questão de ações de contenção da pandemia, a gente poderia ter tido resultados mais satisfatórios, ter conseguido minimizar o impacto dessa pandemia, se o pessoal tivesse aderido por conta própria à questão do isolamento social e tal. E aí eu sou, tipo, uma militante do isolamento social, sabe? E aí acaba que você, dependendo da forma como você dialoga e com quem você dialoga, você acaba levantando polêmica sobre o assunto, né? Porque a pandemia já está durando quase um ano, então, assim, é natural que as pessoas queiram sair de casa, não tenham mais paciência de ficar em casa, até por uma questão de saúde mental e emocional mesmo. E aí eu meio que acabei, sem querer, meio que levantando uma polêmica, assim, naqueles grupos de WhatsApp da família, sabe? Que é o pessoal tudo querendo se reunir, se encontrar, fim de semana, né? Entrou o calor agora, e eu lá na militância de gente, vamos segurar a onda, vamos aguentar mais um pouco e tal. E aí depois eu fiquei refletindo se eu deveria ter ficado calada para não trazer, tipo assim, para não causar uma situação de mal-estar, sendo que, assim, querendo ou não, por mais que você leve o conhecimento, cada um tem a sua própria consciência, então cada um vai agir conforme a sua consciência. E aí eu fiquei nesse dilema, putz, eu devia ter ficado na minha, eu fiz bem em falar, e ao mesmo tempo que eu acho que, putz, eu poderia ter falado de outra forma, ou poderia não ter falado nada, mas eu não consigo, entende? Eu me sinto, como você falou, André, escrava da minha consciência de ficar militando. Então, assim, por mais... Eu vesti a camisa da sobrinha, da prima chata, entendeu? Que fica falando pra galera não ir pro rolê ainda, segura mais um pouco. Porque é o que você falou, quando você erra porque você desconhece o assunto, ok. E muita gente erra nessa questão assim. Erra assim, tipo, não tem noção da gravidade, que é, por exemplo, se aglomerar, porque, né, tipo, tem o seu ponto de vista, tem o seu grau de conhecimento sobre o assunto, e já está todo mundo sob pressão, está todo mundo cansado. E é por isso que a minha intenção era levar o conhecimento. Falar, gente, né, tipo, X pessoas num ambiente fechado, num ambiente aberto, não sei o quê, vamos pensar, vamos tentar segurar a onda e tal. Eu pensei que se a pessoa for erra de uma forma consciente, entendeu? Exato. Marília, você fez o seu papel de esclarecer. O que você não pode é impor a sua ideia. O que você fez? Exato. Você colocou a sua opinião. Vai gerar discussão? Vai gerar mal-estar? Vai. Vai. Sempre vai. Né? E a gente se coloca mesmo nessa situação. Mas uma vez eu me coloquei isso, assim, essa pergunta. Até eu fiz falar ou calar? Porque sempre o meu falar
estava causando, assim, problemas, né? E teve uma época que eu tentei calar. E aí você fica doente, sabe, Marília? Vou te avisar Sim. já. Então, o que que você tem que fazer? Aí, qual foi o conselho de muitas e muitas pessoas mais experientes, assim, que eu consegui coletar e compartilho com vocês? O que você faz? Não haja por impulso, só para entrar na briga. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, nossa, dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Não faça isso. O que que você faz? Tá lá, se apresentou para você a situação, seja a sua específica, seja... Bom, essas situações, gente, é o que não falta nas nossas vidas. Cada um, que a Maria está falando, deve estar pensando aí numa situação, seja agora na pandemia, seja na política, seja no jogar papel na rua. Gente, enfim, um monte de coisa aí que apresenta-se para nós. Então, o que você faz? Nós já temos a obrigação de refletir. A gente está aprendendo isso aqui, né? Vamos parar e pensar. Aí você pensa assim, eu quero falar isso, ó, fulano está nessa posição, mas eu estou vendo que essa posição é contrária àquilo que eu penso, e eu penso assim por causa disso. Aí você reflete, por causa disso, disso, disso. O que eu vou falar é o bem só para mim, ou isso poderia favorecer como um todo? Aí vamos supor que você chegou a essa conclusão, que eu acho que foi isso que você fez. Não, olha, de repente eles não estão parando para pensar nisso, então eu vou falar. Então você cumpriu com o seu papel, porque Jesus não se calou também, porque tanto que ele foi preso e morto. Ele se calou quando falaram para ele, ó, você não fala essas coisas, não, que ele falava até para a mãe dele. Lembra quando ele falou, quem que é minha mãe, quem que são meus irmãos? Quando eles quiseram calá-lo, ele falou, não, meu compromisso é com o Pai. Então, Marília, eu acho que a gente não deve impor, mas a gente tem a obrigação de educar, ou pelo menos de expor. A gente pode ser que a gente não esteja certa, e a gente vai ser convencido, vai ser educado, mas eu acho que sim, a gente tem que falar em algumas situações, mas saber quando parar, entende? Você falou, não fique insistindo nisso, porque se você insiste muito, aí que a coisa complica, e você gera mais problema do que está educando. Então, você falou, ótimo, pronto, agora você tem a sua posição, mas você não precisa ficar insistindo. Se alguém ficar doente, por exemplo, você falar assim, não falei? Você falei? Não, aí não é caridoso da sua parte, mas falar e tentar expor aquilo que você acha que pode ser para o bem comum, isso é válido. Jesus fez isso e nos ensinou a ser assim, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você tem que se posicionar. Omitir também é errar. Sim, foi nessa questão que, quando eu fui falar, porque realmente essa questão da pandemia, para mim, por ser de área de saúde, tem sido uma questão polêmica. Justamente porque você não sabe se fala, se cala, né? Como você estudou naquela área, você se sente obrigado a orientar, a falar, mas ao mesmo tempo você fica assim, gente, será que vai adiantar? Será que vai ser construtivo? Lógico que eu procuro, falar da melhor forma. E é o que você falou também, quando você abre o diálogo, independente do tema, né? Eu estou citando a pandemia, porque é uma coisa que está aí agora e é uma situação recente. Mas é o que você falou, você abre o diálogo até para você ser convencido do contrário, você ver um outro ponto de vista, né? Então, e que pode acontecer, você tem que estar aberto. Sim, e eu estava pensando nessa questão de, abrir o diálogo sobre isso e também sobre a questão do não me omitir, né? Que é o que você falou, que eu acho que pesa muito para a gente quando você tem um conhecimento, independente da área, e nem que seja um conhecimento acadêmico, mas, né, uma vivência que você pode compartilhar, que pode trazer benefício para outras pessoas, e às vezes você se sente meio que compelido a ficar em silêncio para não gerar um mal-estar, sabe? Então era esse o dilema que eu fiquei, assim, mas acabou que eu falei, resolveu, né? A gente tem que saber onde para também, para não Exatamente. Não passar do ponto, né? E com amorosidade, viu, Marília? Eu acho que já falei de Jesus, né? Ele nos ensinou a ser firme, manter nossa posição, e isso é o que eu vou aprendendo. Antes eu queria defender minha posição, mas eu era muito ríspida. Eu ainda sou de vez em quando. Mas, assim, o meu treino é levar mais amorosidade. Então, assim, o Ronaldo sabe disso, que eu viro e mexo, converso com ele sobre isso. Eu falo assim, vamos supor que eu quero falar uma coisa para você, Ronaldo. Eu identifiquei uma coisa que eu quero falar com ele, eu tenho que falar. O que eu vou fazer? Eu vou começar elogiando ele. Olha, Ronaldo, eu acho que você está melhorando muito, parará, 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 parará.
E aí eu falo, mas não é sendo hipócrita, não. Eu vou trazendo as qualidades, porque sempre tem, toda situação tem, né? E aí até com jeitinho eu falo o que eu quero, sempre com amorosidade, porque se você quiser impor a sua opinião egoicamente, a pessoa, por mais que você tenha razão, Marília, ela já fecha a porta e ela te repele. Então é esse cuidado, tá bom? Exato. Tá ótimo. Obrigada, André. Vamos ler mais um pouquinho? Olha só. Eu trouxe para vocês, vou tentar falar rápido, né? Sobre essa questão do dever de cada um. Não sei se vocês conhecem esse livro maravilhoso, chama Primícias do Reino. Alguém conhece? Alguém já leu? O seu Márcio, que já leu bastante. Conhece, seu Márcio? Conheço, já li sim. Olha lá, viu? Então, se puder ajudar, tá? Esse trechinho, fica à vontade. Então, tem no capítulo 16 desse livro, a Amélia Rodrigues, gente, pela psicografia de Divaldo, é a Amélia Rodrigues que vai trazer essas histórias, assim, da época de Jesus, sabe? E do lado da psicografia do Chico, vai ser Humberto Campos, tipo, Boa Nova, né? Então é isso, tem os dois médiuns aí trazendo essas questões da vivência de Jesus, que não está necessariamente desse jeito contada lá nos evangelhos. Então, no capítulo 16, chama a família de Betânia. Essa família de Betânia, gente, é a família, vocês lembram da cura do Lázaro? Que estava com catalepsia, e aí a gente fala ressurreição, mas na verdade Jesus o trouxe da situação de catalepsia, né? Então a família do Lázaro, Betânia era do ladinho de Jerusalém, era como assim, Alfenas e Ariado, sabe? Eram pertinho uma da outra. Então, Jesus, de vez em quando, ia lá passear em Betânia e ele se hospedava na casa do Lázaro e das suas irmãs, que era Marta e Maria. E é isso que eu quero contar para vocês sobre essa situação. Então, Jesus foi, né, se hospedar na casa deles, eles tinham uma relação de amizade, e aí, tá dando para vocês verem o quadro? Dá para ver bem a imagem, gente? Sim. Aqui, ó. Então, olha só. Aí tem Jesus aqui conversando. Aí tem os homens, tá vendo? Tudo homem e uma mulher sentadinha aqui também prestando atenção nos ensinamentos de Jesus. Essa aqui é Maria. Aí tem outra aqui, tá vendo? Toda atarefada pelas coisas. Essa é Marta. E o que acontece? Quando Jesus chegou com os discípulos, imagina vocês na casa de vocês, chega hóspede. O que você vai fazer? Você corre arrumar a roupa, arrumar as coisas, arrumar comida, não é assim? E a Marta estava nesses afazeres, assim, doidinha. E aí ela fica nervosa, vocês vão ver, eu vou ler para vocês, ela fica nervosa, por quê? Porque a Maria estava lá ouvindo Jesus, e o que ela queria? Ela queria que a Maria fosse ajudá-la, né? Então ela fala assim para Jesus, mestre, manda, tá falando da Maria, né? Ajudar-me, enquanto me estafa, ela te importuna. Olha o que Jesus respondeu para ela. Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Para atingir a plenitude, só uma coisa basta. Espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste, tá vendo? Então a gente fica tão atarefado com as coisas materiais, igual a Marta, e Jesus está dizendo que quem está fazendo certo é Maria, porque Maria está se dedicando ao que é necessário, às coisas do Pai, conhecendo sobre o reino. Então Jesus está falando sobre o dever. A Marta entendia que o dever dela era receber bem, como uma boa anfitriã. Jesus está dizendo que não, que o dever dela deveria ser ouvi-lo para aprender com ela enquanto ela tinha oportunidade. Já imaginou, gente? A gente viveu a época de Jesus, e ao invés de aproveitar o que ele estava falando, a gente é atarefada fazendo as coisas de casa? Não, né?
Eu vou ler, gente, até o finalzinho, porque a gente está no final, só para a gente não perder, depois a gente conversa. Então, a Joana vai continuar nos dizendo que esse esforço, que esforço, gente? O esforço da gente conseguir o cumprimento do nosso dever, é isso que ele está falando, né? Esse esforço resulta da conquista moral, que a consciência se permite. Ela começou o capítulo falando dos indivíduos que são inconscientes dos seus deveres. Aqui ela está dizendo que no esforço de praticar o meu dever, eu vou abrindo, clareando minha consciência. Então, é a consciência que permite, aquela questão que o Eduardo perguntou, né? É a consciência que vai determinar o certo e o errado. Qual é o meu dever é de acordo com a minha consciência. Por isso que eu só posso falar do meu dever, nunca do dever do outro. Isso é uma coisa para a gente discutir já, tá? Então, registra aí que são um ponto de discussão. Então, esse esforço vai ser a conquista moral que a consciência se permite em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. O que é estar em sintonia com o equilíbrio cósmico, gente? É conexão com Deus, é aquilo que a gente estava falando, Deus de abundância. Quando eu estou conectado, eu não sinto carência. Aí, o que Jesus vai dizer em relação a esse trechinho aí da Joana? A questão da consciência, a questão de que é uma conquista moral. Jesus vai dizer, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Filho do Homem é ele, né? Com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Então, ou seja, quando eu estou em sintonia, eu sou herdeiro de mim mesmo. Joana finaliza dizendo assim, isso aqui é interessante, ela vai caracterizar o dever. Olha só o nosso dever, ser útil em toda e qualquer circunstância. Ser útil, gente. Ser útil ao bem comum, à humanidade, à sociedade, ser útil. Favorecer o progresso e viver com dignidade. Essas são algumas das expressões do dever diante da vida. Lembra que a gente tem o dever diante da vida, do próximo e para comigo mesma, essas três. Então, ela está nos dando aqui, de como eu devo agir perante a vida. Útil em todas as circunstâncias que me aparecerem, favorecer o progresso e viver com dignidade, ou seja, honrar a minha vida, honrar a tudo aquilo que foi sacrificado para que a minha vida fosse possível. Eu quero terminar, a leitura eu já terminei, eu vou pular, na verdade. Eu vou pular, isso aqui é muito legal, eu queria fazer uma ligação com Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um livro lá da frente, mas eu não vou fazer não, por conta do nosso tempo. Eu só quero contar rapidinho, que é quando Joana fala de dever, gente, ela não está falando por falar, ela viveu isso, e eu queria dizer para vocês isso, eu queria contar isso. Lembra que eu falei que sobre o Evangelho, lá do lado da psicografia do Divaldo é a Amélia Rodrigues, que eu citei, e do lado da psicografia do Chico é Humberto de Campos. Então, nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos vai falar também de episódios da vida do Cristo. E no capítulo 15 fala de Joana de Cusa. Eduardo, tá aí? Quem que é Joana de Cusa? Vamos contar para quem está começando agora. Não vou saber falar tão bem quanto você. Não. Mas não precisa ser da história, se você não quiser. É só quem é ela. Quem é essa Joana? Joana de Ângeles. Isso, é o mesmo espírito de Joana de Ângeles, né? Tá bom? Sim. Mas se você quiser falar, pode, pra você lembrar. Mas eu não queria te colocar em saia justa, não. Vamos ver se eu lembro certo. É bom que você complementa pro pessoal. Eu lembro, pelo que você explicou pra gente, que Joana de Cusa foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, né? Ela foi contemporânea de Jesus Cristo. E ela ficou encantada, né, com o mestre e decidiu seguir ele. Só que ela tinha um relacionamento conflituoso com o marido dela, né, que era, acho que insensível, acho que é essa palavra. E ela recorreu a Jesus Cristo para saber o que ela fazia, né, e Jesus, assim como o slide está dando a colinha aí, Jesus falou para ela aprender a amar ele primeiro, depois seguir o mestre, né? Compromisso dela em primeiro lugar. E tem muito a ver com o dever, né? Isso. Ou seja, né, Eduardo? Obrigada, viu? Ou seja,
Quando ela está falando, ela não está falando e não está fazendo. Ela fez isso. Há 2000 anos ela fez isso. A figura de Joana, ela aparece 2 vezes nos evangelhos, no evangelho de Lucas. Essa imagem é uma imagem muito bonita, que é quando as mulheres, e Joana de Ângeles era uma delas, vai ungir o corpo do Cristo, né? Uma delas é Joana, a outra é Madalena e a outra não lembro. E não é Maria, mãe de Jesus, era outra mulher. Então, o que acontece? Como nós estamos falando de dever, quando o que ela queria mesmo era ficar longe daquele marido e seguir Jesus, que era o que fazia bem, o que ela queria. Mas o que ela fez? Ela cumpriu com o dever de amar o marido antes do desejo de seguir Jesus. Depois, esse capítulo 15, gente, conta a história de Joana de Cusa, tá? Esses são os trechos que eu tirei em relação ao dever. E quando, no momento do fim da encarnação dela, que ela está em Roma e ela é presa, e ela, junto com o filho, eles são usados como tocha viva, né? Embebidos em óleo e botado fogo. Se eles abjurassem, eles eram soltos por misericórdia do imperador. Né? Que misericórdia. Mas, enfim. E o que acontece? O filho pede para ela abjurar. Ela diz que não. Então, quando ela faz isso, eu queria trazer para vocês essa questão. Ela estava cumprindo com o dever. Qual era o dever? O dever para com Deus perante a morte do filho. Porque ela sabia que a morte dos cristãos, daquela maneira, ia servir para o bem da humanidade e dela mesma, que estava fazendo um resgate, nada acontece por acaso, né? O filho também. Então, veja, ela poderia, vamos dizer assim, salvar a vida do filho, entre aspas, a vida física, mas ela sabia que o dever dela, naquele momento, era... eu esqueci o contrário de negar, gente, mas era estar, digamos, reafirmar a sua condição de cristã, mesmo com a morte da própria vida, e toda mãe sabe que às vezes você perde a sua vida, mas você salva do filho. O custo ali era alto, era dela e do filho, por amar a Deus sobre todas as coisas. O dever dela, primeiro para com Deus, depois para com as criaturas, e depois para si. Então, ela colocou o compromisso dela com Deus e com Jesus antes do que com a sua própria família. E isso trouxe benefícios, tanto para ela quanto para o filho e para toda a humanidade. Certo, gente? André, faz aquela fofoca do além sobre o filho dela. Ela tinha 2 filhos, né? Um morreu com ela, o outro, a história não conta. Mas um, Edivaldo, e o outro, eu esqueci o nome dele, mas é o irmão, o amigo que ficou irmão adotivo do Divaldo, o Nilson. E o Nilson, o Nilson é o que desencarnou queimado junto com ela. É essa fofoca? Isso mesmo. Inclusive, nessa encarnação, ele já morreu, né? O Nilson de novo, já desencarnou de novo. Inclusive, ele tinha, porque é o seguinte, Joana, quando morreu se doando. Então, ela não ficou com nenhuma sequela, nenhum trauma de ter sido desencarnada, queimada. Porque ela foi desligada até antes, né? Agora, ele morreu revoltado, porque ele não queria morrer daquele jeito. Então, ele passou por um certo sofrimento, apesar dela ajudar e tudo mais, ele passou por um certo sofrimento, e conta que o Nilson tinha um pavor irracional, ou seja, estava lá no inconsciente de fogo, justamente por conta dessa questão de morrer dessa forma, só que ele não aceitou, porque ele se rebelou. É isso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Quando ela fala de dever, gente, ela só não está falando. Ela fez. E ela cumpriu com o seu dever como Joana de Cusa. Ela, como Joana Angélica, cumpriu o seu dever para com as noviças que estavam no convento e doou a sua vida no cumprimento do dever de protegê-las, como uma grande educadora que era. Mas não dá tempo de eu contar toda essa história hoje. E aí, depois dessa inspiração, eu vou mostrar para vocês isso para a gente poder encerrar. Ó. Depois dessa inspiração, tarefa.
Quais as ações eu devo tomar para cumprir o meu dever? Pensaram? Qual que é o seu dever? Lembra que a gente tinha o nosso dever perante a vida, perante ao próximo, perante a nós mesmos? E nós estamos tomando atitudes, ações concretas no cumprimento do nosso dever, me tornando melhor hoje do que eu fui ontem? Certo, gente? Eu acho que essa era a reflexão. Eu espero que vocês tenham refletido. Para mim, sempre é muito difícil, mas a da semana passada foi muito mais difícil do que essa. Aí eu entendi que deve ter muita coisa que eu ainda não entendo como meu dever, sabe? Eu tenho certeza. Que tem coisas que eu ainda penso assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Tipo, que a Marília estava contando, assim, não, tudo bem, deixa para lá. E, então, ainda tem. Mas aquilo que eu já identifico como meu dever, eu estou procurando, nem sempre eu consigo, mas eu estou procurando trazer a consciência. Eu acho que esse é o meu papel principal na atualidade. Tomar consciência e ficar me perguntando, eu deveria fazer isso? Mas tá vendo? Quando é para eu, aí a pergunta é válida. Eu deveria fazer? Isso a gente sempre deve estar se perguntando. O que a gente não deve é fazer o quê? Fulano deveria? Não faz essa pergunta. Está proibido agora de ver o que é o dever do outro. Por quê? Nós estamos proibidos. Proibido, gente, estou falando de um ponto de vista, estou dizendo assim, nós já temos consciência, a gente já foi ensinado que o dever é para comigo. Só eu consigo determinar o que eu devo ou não. O outro está num outro estágio evolutivo, tem um outro despertar de consciência, cabe a mim fazer exemplos para que talvez, quiçá, se esse exemplo for bom para ele aprenda comigo, um butu, mas não eu forçá-lo e dizer o que ele deve e o que ele não deve. Por quê? Porque Deus não faz isso conosco. Ele aguarda pacientemente o despertar da nossa consciência. Alguém gostaria de falar antes da gente encerrar? André, rapidamente, sobre Joana de Ângeles, a gente vê essa trajetória e fica bem claro para mim como que a honra caminha de mãos dadas com o dever. Né? A gente elegeu o melhor, então, se a gente está nessa jornada de autoconhecimento, acho que esse é o objetivo. Né? E para mim, esse compromisso, né, do desafio da semana, o dever que eu vejo mais claro para mim assim, é não fechar os olhos para aquilo que eu já despertei. E assim, de uma forma mais simples, é não deixar para depois uma coisa que eu estou vendo que tem uma certa urgência, uma coisa que eu posso fazer, porque senão não está valendo, né? Não está valendo o tempo que eu estou dedicando para tentar. E não é fácil, não é tão fácil a gente saber e a prática deixar para uma hora mais tranquila. E eu vi consequências negativas de coisas que eu fiz assim. Desde a organização de casa, né, das coisas que eu quero fazer uma organização, algum estudo que eu quero colocar em dia. Então, aquele negócio, ser juiz em causa própria, eu acho que é um grande desafio, porque essa autodisciplina que a gente tem que ter. E acho que isso vale também para a questão de evolução espiritual nosso aprendizado. A gente tem muito recurso, igual o seu Márcio já falou também, ele falou uma coisa que acho muito bacana, eu tento trazer para mim, a gente conhece muita coisa, mas pouca coisa a gente estuda a fundo. Né? Você pegar e se dedicar a aprender, e quanto mais a gente se envolve, maior a chance de a gente aprender. Então, estou buscando me envolver hoje e agora, porque é a oportunidade que eu tenho. Porque se eu não fizer isso, se eu fizer esse estudo, esse aprofundamento, eu vou ter boas consequências. Se eu deixar de lado, não vai ser uma coisa neutra, vai ser consequência que eu vou me arrepender por ter perdido a oportunidade. Então, acho que esse é meu dever principal agora, de usar esse despertar a meu favor, né? Verdade, Eduardo. Inclusive, às vezes, eu não deveria, né? Mas, às vezes, eu fico triste com aquelas pessoas, assim, que você podia estar aqui conosco claro que as pessoas têm escolha, eu não estou julgando, gente. Mas, às vezes, eu fico pensando, nossa, podia, né, estar aqui conosco, assim, tentando. Não que nós estamos crescendo, mas nós estamos tentando patinar um pouquinho aí, menos no escuro, né, vamos dizer assim, tentando acender uma velinha. Então, eu também sinto isso, Eduardo. Às vezes eu peco por... Lembra que até eu vou fazer convites e fiz, algumas pessoas vieram, fiz convite, vamos, né? Tem algumas pessoas assim, que estavam meio assim,
Perdidas, então, perdidas no sentido assim, estava lá no grupo, né? Mas não participava, porque não sabia. Eu falei assim, então vamos chamar. E eu acho que funcionou, uns estão aqui hoje, eu acho que isso foi muito bom, outros estão entrando. Então, eu acho que a gente vai se fortalecendo nesse grupo, por quê? Porque a mentora vai nos ajudando, mas nós também vamos nos apoiando um ao outro. Quer falar, seu Márcio? Sim, a respeito do que o Eduardo falou, e você terminou de falar, né, a respeito de, sei lá, depois que a gente fica com o cabelo branco, a gente vê realmente a importância desse tesouro que a gente tem e não percebe que é o tempo e a vida, né? Felizmente eu despertei com 50 anos, que já não é muito pouca coisa, através de um trecho de uma leitura de Joana de Ângeles, que ela fala, usa a expressão horas vazias. Me incomodava muito esse termo e eu passei a observar que eu tinha muitas horas vazias. E procurei não deixar ocorrer que essas horas vazias tivessem muito significado na minha vida ou não existissem. É lógico que eu tenho direito ao lazer, tudo mais, mas tudo tem seu limite. Então, essas horas vazias não servem para nada. Vão servir de muita lamentação, de muita decepção no outro plano, com certeza. E não por acaso tem um último livro do Divaldo Franco, chama Vidas Vazias, o que é muito pior, né? Muito pior que horas vazias são vidas vazias. E no capítulo, se não me engano, no capítulo 19, chama Fadiga no Bem, ela aborda muito essa problemática do dever, do cumprimento do dever, do esforço que se deva fazer no cumprimento do dever. Porque para todos nós, de uma maneira maior ou menor, nós sabemos do nosso dever. Cabe a gente se esforçar, preencher as horas e dar sentido na vida para que elas não sejam vazias, né? Eu acho que esse livro Vidas Vazias encaixa muito, 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 muito dentro de tudo que você já disse até hoje, dentro nesse estudo nosso. Eu acho que todo mundo, aliás, já está eu querendo dirigir a vida de todo mundo. É um defeito péssimo que eu tenho, mas eu estou conseguindo limitá-lo. Mas eu fico, às vezes, com a língua coçando para falar para as pessoas, aproveita melhor teu tempo, faça uma leitura, né? Sei lá, reflita, não precisa a gente ler, procura um cantinho, 5 minutos, reflita sobre um assunto que você tem em mente, não deixar o tempo escoar entre os dedos, é tempo perdido que não volta nunca mais. Ou, se voltar, vai voltar sobre outras condições, né? Era isso sobre a presença ou não de pessoas aqui, é sobre isso, sobre o esforço que cada um deve se dedicar no seu aprimoramento. Aliás, a respeito daquela pergunta da tarefa da semana passada, eu meditei tanto que eu retornei ao ponto básico para mim, que eu não esqueço, mas que eu cheguei na raiz do problema, né? Qual seja que eu sou um espírito no corpo, e não um corpo com espírito. Se eu estou aqui, é por um motivo. E eu tenho que me esforçar ao máximo. Não vou dizer que eu consiga atingir meu objetivo, mas eu tenho que dedicar todo o meu esforço, meu empenho, minha boa vontade em realizar pelo menos parte da tarefa que eu vim fazer aqui. Era isso. Obrigado. No cumprimento do dever, né, seu Márcio? Que só você sabe, né? Não, eu não sei se eu sei, não, mas eu estou tentando. Dentro do seu subconsciente, você sabe o seu planejamento. O problema é que nós não trazemos consciente, né? Uma hora vai vindo. Muito obrigada pela contribuição. Anotei o nome do livro que eu não conhecia.
Agradeço demais, gente, seu Márcio, Eduardo, que participaram, Marília, e a todos que não falaram, mas eu tenho certeza que participaram, estão conectados aqui conosco. Eu não pensei numa tarefa para hoje, específica, assim. Alguém gostaria de dar alguma contribuição, de alguma coisa para refletir? Não? Se não, então eu penso. Eu falei assim, eu vou deixar hoje, vamos ver se alguém me ajuda. O que nós falamos? Sobre o dever de cada um, não é isso? Na trajetória evolutiva? Qual? Boa noite, Gustavo. Estamos encerrando também. Acho que nós poderíamos pensar, eu anotei aqui o negócio. Se evoluir é conscientizar-se, é isso que o Joana está trabalhando conosco, né? Evoluir é se conscientizar, é esse despertar da consciência. E quando eu desperto para o dever do que eu tenho que fazer, e aí eu uso a minha vontade para fazer, né? Ações. Qual é a minha contribuição para a vida? Pode ser uma coisa pequena ou grande, mas qual é a minha contribuição? Qual o valor? Lembra da história da conta da vida? Então, quantos aves, carneiros, né, bois, água, leite, ovos? Então, ou seja, a sua vida tem um custo. Qual é o seu valor, a sua contribuição na economia da vida desse planeta? Vai ser muito difícil pensar nisso, por isso que eu pensei, vai que alguém tem uma mais fácil. Mas eu acho que é legal para a gente começar a tomar consciência do nosso valor, o nosso valor enquanto indivíduo. Eu estou pesando na balança da economia, assim, eu estou sendo um peso, ou eu estou contribuindo com um superávit para a economia? Certo, gente? Tá bom? É isso? Qual é a minha contribuição para a Terra, né? Para esse planeta que me recebeu, para a minha evolução, como diz o seu Márcio, né? Que eu sou um espírito num corpo, então a Terra me recebeu. Qual é a contribuição que eu estou dando? Bom, gente, já passamos demais da hora, é muito bom estar com vocês, a hora passa, a 1h30 passou e a gente não se dá conta, eu pelo menos não me dou conta, fico muito feliz aqui, eu já falei que eu acordo pensando nesse estudo de mais à noite, vocês devem perceber que eu vou mandando uns recadinhos, né? Então, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês, nessa conexão com vocês, principalmente na quarta-feira, mas eu acho que durante a semana nós também vamos nos apoiando e pensando no outro, agradecemos a Joana de Ângeles por esses conhecimentos maravilhosos que ela faz com base nessa doutrina que o nosso irmão maior, querido, mestre guia Jesus nos trouxe. Agradecemos a Jesus por tudo, a Deus que nos enviou esse irmão para cuidar de nós, para nos guiar nessa trajetória. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, Senhor. Graças a Deus, assim seja. Ótima semana a todos, até quarta-feira. Grande beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.